Oi, gente. Então, essa é a nossa primeira aula. Eu vou retomar algumas questões. Então, quando a gente abre, então, o programa, é isso que a gente vai ver, tá? Ele vai abrir com essa configuração aqui. E ela tem basicamente três mecanismos aqui, tá? Três superfícies. Uma delas é essa parte aqui do fundo, tá? Que tá toda em preta com o símbolozinho do GIMP, que é chamada de mesa de trabalho, né? Nossa área de trabalho. É aqui que a gente vai abrir a imagem, é aqui que a gente vai ver a imagem, que a gente vai ver as modificações que a gente está fazendo na imagem, vai selecionar as coisas da imagem. Aqui vai ser como se fosse a nossa mesa de trabalho, onde a gente vai botar nossa tela e pintar lá em cima, tá? Aqui em cima, então, a gente tem o menu superior, que tem mais ligação com as questões de toda a imagem, tá? De configurações gerais da imagem, como eu expliquei na aula. E aqui dos ladinhos a gente tem as janelas, tá? A gente tem dois tipos de janela aqui. Esse de camadas a gente não vai usar agora, então vocês não precisam se preocupar. E esse aqui é a janela de caixa de ferramentas. Então, aqui a gente encontra as ferramentas para mexer dentro da imagem, tá? São ferramentas que a gente vai utilizar para estar alterando essa composição da imagem. Então, essa janelinha aqui, ela tem essa primeira parte aqui são as ferramentas, tá? Depois a gente vai entrar mais nisso na segunda aula. E vocês vão ver que aqui embaixo tem uma outra parte que toda vez que eu clico em alguma ferramenta, ela vai mudando, né? Essas são então, as configurações da ferramenta. Cada uma dessas ferramentas, ela tem uma configuração diferente, a gente pode estar alterando isso para criar o efeito que a gente quer na nossa imagem, tá? Então, dependendo do tipo de ferramenta, ela vai me dar as opções dessa ferramenta. Não se preocupe que a gente vai entrar isso, vai falar sobre isso na nossa segunda aula. Então, na nossa primeira aula, a gente viu um pouco desse menu superior, né? Essa primeira barra, que é o arquivo, é onde a gente vai criar a nossa tela de trabalho, tá? Então, aqui a gente pode criar uma tela em branco, criar uma nova tela, abrir um arquivo ou abrir um projeto de arquivo. A gente pode salvar o que a gente está fazendo, salvar esse projeto, ou a gente pode exportar como uma nova imagem, né? A gente vai criar uma nova imagem, então a gente vai exportar do programa para criar uma nova imagem em JPEG, em PNG, enfim, em formato de imagem. Então aqui, na nossa primeira aula, a gente aprendeu a criar uma nova imagem. Então, para criar uma nova imagem, eu entro aqui em Arquivo, Arquivo, Nova. E ele vai me abrir essa janelinha para configurar o meu arquivo antes de criar, tá? Então, aqui, primeiro, a gente tem essas... Ele vai abrir com a configuração geral, tá? A configuração geral de uma tela de pintura é saber o tamanho que a gente quer criar essa imagem. Então, aqui ele vai me dar o tamanho que a gente pode escolher, a gente pode botar aqui o número que a gente quiser, tá? Aqui ele está em milímetros, mas nessa barrinha aqui a gente escolhe se a gente quer em milímetros, em pixels, talvez, daí vocês veem que ele já muda a informação aqui, em centímetros, aí ele muda aqui também, por exemplo, entre centímetros, aqui ele não dá 29 centímetros, se eu boto em milímetros, ele vai me dar 297. Se eu boto em centímetros, 29,7 de largura, né? Então, eu por enquanto vou deixar em pixels, que é a configuração para a internet, tá? Como a gente mede essa imagem. E aqui, por exemplo, eu vou botar o número que eu acho. Se eu quero uma imagem mais ou menos média, eu vou botar uns 2.500 de largura por 1.000 de altura, digamos assim, tá? Se eu fizer essa configuração, vocês vão ver que ele vai abrir aqui a minha tela com a configuração que eu criei, tá? Agora eu vou fechar e abrir de novo ali, vou criar um novo arquivo. Se eu quiser, por exemplo, esse arquivo aqui que eu fiz de largura e de altura, eu quero tornar ele vertical. Eu posso mudar aqui embaixo, ele tem as opções retrato e paisagem. Então aqui a gente muda
o tamanho da imagem. Se eu achei que ela tá muito retangular, eu vou botar aqui 2000, 2500. Ela é uma imagem na horizontal, né? A largura é maior que a altura. Vocês vão ver que se eu quiser mudar ela para retrato, ela vai inverter essas informações. Então, ela vai tornar a altura a minha largura e a largura a minha altura. Ó, tô demonstrando aqui para vocês. Essa é pré-visualização, tá? Aqui a gente configura antes de abrir a imagem. Então, vou deixá-la na horizontal. Se eu der o OK, ele vai criar, então, uma imagem na horizontal, tá? Um arquivo na horizontal. Aqui é a minha tela em branco. Isso é uma nova imagem. Vou fechar, tá? Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Ainda em criar uma nova, eu entro aqui, arquivo nova. Aqui a gente tem os modelos pré-definidos de tamanho de tela de pintura a partir dos tamanhos de web, que são comuns na web, são os tamanhos em pixels, né? Aqui tem alguns tamanhos em pixel, ou tamanho de impressão, uma folha A4, por exemplo, que é uma folha de ofício, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, A4, ele vai me dar o tamanho em milímetros de uma folha de ofício. E ela está configurada para ser em retrato. Se eu quiser uma folha de ofício na horizontal, eu coloco aqui em horizontal, ele vai virar isso. Vamos fazer então uma folha A4 na vertical. Se eu der o OK, ele vai criar exatamente um tamanho de tela de folha de ofício. Claro que a gente vê menorzinho aqui na superfície, porque a gente está olhando no computador, mas ele está num tamanho de folha de ofício, tá? Vou fechar aqui. Ainda em novo aqui, se a gente entrar em novo, a gente tem as opções avançadas. Isso aqui vocês não precisam saber, né? Se vocês dominam essas informações de DPI, espaço de cor, precisão, gama, vocês podem dar uma fuçada aqui. Eu não sugiro que vocês façam isso agora, porque é um curso de nível básico, tá? Então, no momento, a gente precisa saber só criar um tamanho de tela de imagem, tá? Então, essas são as opções de criar um novo. A gente normalmente nesse curso não vai usar, a gente vai usar uma configuração. Desculpa, eu fui verificar se estava gravando. A gente vai usar uma configuração já de uma imagem que a gente vai trazer para dentro do programa, né? Uma fotografia, uma imagem escaneada, um arquivo que a gente já tenha no nosso computador, né? No caso, eu vou usar uma fotografia que eu tenho, como eu mostrei na aula. Então, a gente abre aqui em arquivo, em vez de vir em nova, a gente vai vir em abrir. Abrir vai abrir um arquivo que a gente já tenha, tá? Se eu clicar aqui, ele vai me dar essa janela que pede para mim percorrer os meus arquivos. Enfim, eu vou vir aqui onde está a nossa pasta do nosso curso. E na aula 1, eu coloquei as imagens que eu quero usar para mostrar para vocês, tá? Então, eu, por exemplo, abri para vocês essa foto que eu tenho, que eu tirei com a minha câmera, que é uma foto em JPEG, tá? Então, eu clico aqui no arquivo que eu quiser criar, né? Vocês vão abrir as fotografias de vocês, os arquivos de vocês, os desenhos fotografados de vocês, as pinturas, para abrir, então, vocês têm que ter esse arquivo no computador de vocês, ou, enfim, num pendrive, ou onde tiver, vocês conseguem investigar. Aqui do lado tem os lugares do computador de vocês, né? E daí vocês vão percorrendo as pastas e acham esse arquivo. Quando vocês clicam em cima de cada arquivo, ele mostra uma miniatura aqui do lado. Vocês confirmam se é esse o arquivo e depois é só clicar em abrir. E vocês vão ver que ele vai ler o arquivo e vai colocar ele aqui na nossa mesa de trabalho. Então, aqui a gente já tem o arquivo aberto na nossa tela de trabalho. Esse é o arquivo que a gente vai começar a configurar. Aqui na barra de editar, como eu falei para vocês, o que a gente vai usar basicamente nesse momento é esse recurso de refazer e desfazer. Refazer uma ação, desfazer uma ação. Então, qualquer coisa que eu criar num programa de edição, eu posso reverter, voltar atrás, dizer não quero mais isso e voltar, ou
comparar, assim, eu volto, digo: "Não, eu vou querer mandar esse traço", então eu avanço de novo e recupero as informações. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês, tá? Vou usar aqui a opção de pincel, vou, sei lá, fazer uns riscos aqui. Ah, eu não quero esses riscos, não gostei, não era o que eu queria. Se eu vier aqui em desfazer, ele vai apagar esses riscos, tá? Editar, desfazer. Agora eu desfiz, eu tenho minha imagem como eu abri ela aqui. Posso começar de novo, daí fazer outros riscos, tá? Ah, esse daqui eu quero manter, então ok, então a gente segue em frente. Não gostei, quero excluir, editar, desfazer. Desfazer, ah, não, quero voltar. Então a gente pode refazer o caminho. Então a gente vem aqui, editar, refazer é voltar a ação, é avançar a ação, né? Então aqui eu boto de novo a minha ação que eu tinha voltado, refazer de novo. Agora eu tenho os meus 3 traços que eu fiz. Não é o que eu quero, desfazer. Não, quero manter todos os traços, refazer. Então qualquer coisa que a gente quiser, qualquer ação que a gente fizer dentro do programa, a gente pode refazer ou desfazer. Eu vou sugerir para vocês decorarem esse atalho aqui. Aqui do ladinho a gente tem um atalho de desfazer, que é um atalho de teclado, tá? Você clica na tecla Ctrl e depois no Z, e o refazer é o Ctrl Y. Então vocês vão ver que eu não vou precisar vir aqui nesse menu editar. Se eu clicar Ctrl Z, ele apaga os meus riscos. Eu posso fazer novos riscos daí, quantos eu quiser. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, apago um por um. Cada ação, cada um desses riscos significa uma ação dentro do programa. Ele grava como um comando. Se eu clico em Ctrl Z ou editar, desfazer, ele volta o comando. E se eu quiser avançar e dizer, não, eu vou manter todas as informações, todas essas ações, eu quero recuperar elas, eu posso clicar Ctrl Y, que é o atalho de editar, refazer. No caso, eu estou mostrando com uma ferramenta simples que é o pincel, mas isso é válido para qualquer ferramenta, tá? Como eu não quero manter isso, eu vou desfazer tudo e vamos voltar para a imagem nua e crua como eu abri, tá? Por enquanto, desse menu, essas são as duas ferramentas que a gente vai usar, tá? O menu selecionar, ele é um menu de seleção, né? Como o próprio nome diz. Então, ele é para selecionar partes da imagem, selecionar todas as imagens. A gente não vai usar o menu selecionar aqui, porque a gente vai usar outros tipos de seleções que estão na caixa de ferramenta que eu vou ensinar mais adiante. Então, nesse menu, o interessante vai ser fundir ele com essas questões da caixa de ferramenta que eu vou mostrar mais adiante. Então, vocês não precisam se preocupar agora. Visualizar é uma barra de configuração do programa, de como a gente visualiza o programa do GIMP, tá? Então, a gente não vai mexer, a gente vai usar basicamente as formas que ele nos apresenta, que são as formas mais básicas, as formas mais usuais do programa. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu não mostrei durante a nossa aula, é uma coisa que vocês podem usar por enquanto a gente não avançou um pouquinho, é as opções de zoom, tá? Se vocês vierem aqui em visualizar, a gente pode dar zoom na nossa imagem. E a gente vai usar simplesmente aqui, ó. A gente entra em visualizar, zoom, aumentar zoom ou diminuir zoom, tá? Se eu aumentar o zoom, ele vai dar zoom na minha imagem. Eu posso vir aqui, zoom, aumentar de novo, e ele vai aumentando pouco a pouco, tá? Ele vai aumentando a minha visualização. Ele não está aumentando o tamanho da minha imagem como arquivo, ele está aumentando a forma como eu vejo ele dentro do programa. E agora para mim está muito grande, então eu vejo em visualizar, zoom, diminuir zoom. Se eu diminuir o zoom, ele vai dando zoom out, né? Ele vai saindo e voltando para uma visualização cada vez menor. E eu posso diminuir mais, né? Posso ir diminuindo. Então, isso é muito bom para quando a gente quer ter uma visão mais geral da imagem, uma visão mais detalhada. Estou trabalhando um pequeno detalhe, vou entrar mais num zoom e vou focar nesse detalhe da imagem, tá? Por enquanto, eu vou deixar, vou aumentar e vou aumentar. Vou deixar essa visualização
que é aqui abriu a minha imagem, que é uma visualização de um tamanho bom. Aqui em imagem, aqui no visualizar, essa é a única ferramenta que a gente vai usar por enquanto, tá? Não se preocupem em aprender as outras coisas, são ferramentas que a gente não vai utilizar. Aqui no menu imagem, então, foi a parte que a gente entrou mais um pouquinho a fundo, né? Que é a ideia de mudar o tamanho da nossa tela de pintura ou redimensionar a imagem. Então, a primeira que a gente viu foi o tamanho da tela de pintura. Se a gente entrar aqui, a gente vê uma pré-visualização, tá? Aqui sempre ele vai nos abrir uma janelinha para a gente configurar e depois confirmar que é isso que a gente vai fazer na imagem. Então, na verdade, aqui o que a gente estaria mexendo é não no tamanho da nossa imagem, tá? A gente vai mexer no tamanho da tela de pintura. É como se a gente tivesse pintado essa... É uma foto, né? Mas imagina que fosse uma pintura. A gente tem uma tela 10 por 15, fez essa pintura e agora eu quero aumentar essa tela da minha pintura. Eu tenho uma 10 por 15, eu queria que ela tivesse 2 metros. Aqui nesse programa a gente pode fazer isso, tá? Sem mexer. Então, se a gente aumentasse a tela de pintura, a gente teria ainda a nossa pintura feita em 10 por 4, mas a gente teria mais área de trabalho, que seria a área branca, né? De uma tela de pintura. Então, aqui a gente pode alargar essa tela de pintura de duas formas, tá? Mantendo as proporções ou não mantendo as proporções. Se eu manter aqui as proporções, eu deixo essa âncorazinha com as pontas juntas. Se eu desconectar essa âncorazinha, ela não vai manter as proporções. O que isso significa? Manter as proporções é, se eu selecionar a largura, ela vai mexer igualmente na minha altura. Quer ver? Se eu quiser aumentar a minha tela, então, ela tá 4.600, eu vou aumentar para 5.500. Se eu der um Enter, eu boto o número e se eu dou um Enter, ele vai entender que eu estou informando essa ação, tá? Então, eu dou o Enter. Vocês vão ver que na minha pré-visualização aqui, ele aumentou a minha altura e a minha largura proporcionalmente. Se eu desmarcar isso, tá? Eu vou redefinir. Redefinir é voltar a minha ação. Desfez tudo, voltei a estaca zero. Então, aqui, se eu mexer marcado, ele vai mudar a altura e largura. Redefinir, voltar de zero. Se eu desmarcar, então, essa questão aqui é marcado com. Se eu desmarcar, e se eu mexer só na largura de novo, botar aqui 5.500, vocês vão ver que aqui na pré-visualização, ele vai mexer só na minha largura, não vai conectar com a informação de altura, tá? Então, a gente pode escolher, eu vou, então, voltar para a imagem como ela tá, vou marcar de novo, porque eu quero aumentar proporcionalmente, eu vou botar aqui 5.500, vou dar o Enter para ele entender essa ação, ele vai configurar a altura proporcionalmente, e eu vou também clicar aqui em centro, porque eu quero que a minha imagem fique centralizada nessa nova tela de pintura. Ok, é isso que eu quero, então eu dou o comando que é o redimensionar. Redimensionar, então, ele redimensionou a minha tela de pintura. Agora eu tenho essa área preta em que eu posso trabalhar em cima dela. Posso aumentar, posso fazer uma série de outras questões que a gente vai ver mais adiante, sem mexer na proporção da minha imagem, sem mexer na minha imagem, tá? Como a gente não vai usar isso agora, eu vou dar o Ctrl Z ou editar desfazer. Se eu vir aqui em editar desfazer, ele vai desfazer minha ação. A gente volta para minha imagem como eu abri no programa. Então, essa é uma função, tá? Tamanho da tela de pintura, a gente mudou o tamanho da nossa área de trabalho para a imagem, né? Como se a gente tivesse uma imagem e a gente tivesse aumentado a tela. Outra opção é o redimensionar a imagem. Esse aqui ele vai mexer no tamanho da minha imagem. E tem a mesma opção. A gente manter a proporção, não manter a proporção. Manter a proporção,
não mantém. Se eu mantenho a proporção e eu tiver uma imagem que é de 4.600, por exemplo, eu posso diminuir. Quero uma imagem bem leve, bem pequena. Então, eu boto 1000. Se eu der o OK, aqui o Enter, se eu clicar Enter, ele vai configurar automaticamente a minha altura em proporção à minha nova largura. Ó, ele calculou ali dentro do programa, me deu essa medida. Se eu clicar em redimensionar, então ele vai pegar a minha imagem que é maior e vai comprimir e deixar ela menor. Ó, agora ele fez, então ele faz essa mudança dentro do programa, tá? Essa imagem, ela agora diminuiu. Isso não tem a ver com zoom. Um zoom é como se a gente estivesse botando uma lupa na imagem. Então, a gente está olhando mais de perto. Não quer dizer que a gente mudou no tamanho da imagem. Agora, com a opção redimensionar a imagem, a gente realmente mudou a imagem, como se a gente tivesse encolhido a imagem. Ou aumentado, né? Agora eu vou também clicar em Ctrl Z ou desfazer, redimensionar a imagem, porque eu não quero mexer nessa questão agora, não quero diminuir minha imagem. E vou dar um outro exemplo. Se eu quiser aumentar a minha imagem, né? Vou em redimensionar. 4.600 para mim, por exemplo, é um tamanho pequeno. Eu posso redimensionar para 5.500. Dou Enter, ele calcula a altura, como ela está linkada aqui. E se eu redimensionar, ela vai dizer que o meu arquivo está super grande, né? Porque é um arquivo realmente pesado, mas eu vou dar OK mesmo assim. Aí ela redimensionou. Vocês viram que ela dá uma aumentada na imagem. Agora a gente está aumentando a imagem, como se a gente fizesse ela crescer, tá? É diferente de dar zoom. Dar zoom é como se a gente olhasse mais de perto. A gente não está mexendo no tamanho da imagem. Então, eu vou dar Ctrl Z, porque eu não quero essa ação. E a mesma coisa a gente pode usar sem manter as proporções. Você vê, agora, se eu botar aqui a largura 5.500 e der Enter, ela não vai mudar a minha altura, porque eu desconectei a proporção. E se eu clicar em redimensionar, ela vai daí enlargar a minha imagem. Ela vai esticar a minha imagem, porque eu aumentei a largura dela sem aumentar a altura. Eu estou mexendo nas configurações da minha imagem quando eu redimensiono a imagem, que é diferente de mexer no tamanho da tela de pintura, que é como se fosse a tela mesmo, sem a pintura, entendeu? Então, essas são as duas configurações que eu ensinei vocês durante a aula. Tamanho de tela de pintura e redimensionar a imagem. Aqui as outras questões a gente não precisa aprender. Uma coisa que eu vou mostrar que eu não mostrei durante a aula é essa opção de transformar. Transformar tem a ver com mexer na orientação da imagem, tá? A gente pode espelhá-la horizontalmente, verticalmente. É só entrar aqui, ó, imagem, transformar, espelhar. Espelhar, ela só vira a imagem, ela espelha a imagem para o outro lado. Posso espelhar de novo, a gente volta ela para a posição original. Se eu escolher espelhar verticalmente, ela vai girar minha imagem de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Ela vai espelhar a imagem como se fosse um espelho, se vocês botassem um espelho na imagem, tá? Então, é isso que acontece. A gente pode também girar a nossa imagem. Aqui tem algumas opções, tá? De rotação. Mas normalmente a gente não usa muito essa opção de rotação nessa ferramenta. O que a gente pode usar realmente é a opção de espelhamento, que é bem interessante. Então, vocês podem, durante os exercícios de casa, usar essas ferramentas, espelhar horizontalmente e verticalmente. Entre em imagens, transformar. Transformar, e daí tem essas duas opções. E esse menu de camadas a gente não vai aprender agora, a gente vai aprender mais adiante. O menu de cores é o que a gente vai aprender no início da próxima aula.
As ferramentas são as opções que estão aqui nessa caixa de ferramenta, então a gente não precisa entrar nesse menu, elas vão estar aqui. É como se a gente pegasse esse menuzinho aqui de cima e botasse ele, porque a gente usa muito esse menu aqui. E daí a gente tem as janelas de filtro, que a gente não vai usar nesse momento. E as janelas são exatamente essas barrinhas aqui, que caso a gente sem querer feche elas, a gente pode reabrir aqui no menu de janelas. Mas isso vocês não precisam se preocupar. Só deixem a configuração inicial do programa, tá? Então foi isso que a gente viu na nossa primeira aula. Façam os exercícios, abram arquivos, criem novos arquivos, mexam um pouco nessas funções, façam esse, por exemplo, vou fazer a ferramenta aqui de transformar, tá? Vou transformar horizontalmente. Eu posso agora, então, não quero essa ação, vem aqui em editar, desfazer, ou Ctrl Z, quero voltar à função, então boto refazer. Vão mexendo um pouquinho, se acostumando com a linguagem do programa, porque isso ajuda bastante a gente conseguir avançar, tá bom? Então vão mexendo um pouco na questão do tamanho de tela, redimensionar a imagem, desfazer, refazer, criar um novo arquivo, abrir um arquivo que você já tenha, procurem uma foto, abra uma foto dentro do programa. E essa a nossa primeira aula, tá? Eu tentei fazer um resumozinho mais rápido, mais compacto. Ficou um pouquinho longo, mas eu acho que vai ser mais fácil a gente pensar, eu fazer esse formato assim, porque vocês conseguem voltar, ver parte por parte. Eu acho que fica mais visual assim. Vou tentar criar pequenos videozinhos a cada aula, tá certo? Então até a próxima aula.